Bom dia. Todo mundo sabe o que o PT deixou de herança para o Brasil, né? Você também sabe o assalto que fizeram a Petrobras, quase quebrando a companhia. Os recursos do BNDES para as ditaduras amigas, isso a gente não pode esquecer. A promiscuidade nas relações dos governos Lula e Dilma com as maiores empreiteiras do país também não. Lula, que deveria estar preso porque foi condenado em 3 instâncias, começa a colocar as manguinhas de fora porque tem certeza que vai ter o seu julgamento anulado por uma armação encabeçada pelo amigo do meu pai. Meu pai não, o pai do Marcelo Odebrecht. Agora, depois de tudo isso, o Partido dos Trabalhadores lança o Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil. E o pior de tudo são os protagonistas dessa nova palhaçada: Lula, Fernando Haddad e Gleisi Hoffmann. Esse pessoal listou uma série de ações para reconstruir aquilo que eles mesmos destruíram. Tem que internar todos eles. Dizem que o Estado deve atuar em favor do desenvolvimento diretamente ou por meio de suas empresas, realizando ou financiando os investimentos transformadores da realidade social e econômica. Aquele blá 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 de sempre. No fundo, eles querem estatizar tudo. Querem transformar o Brasil em uma Venezuela. Como eles, na cabeça deles, acham que vão voltar ao poder, eles não querem deixar privatizar as empresas estatais, que além de darem prejuízos aos cofres públicos, são fonte de corrupção e de favorecimentos políticos. Eles poderiam ter feito muita coisa quando estavam no governo, mas preferiram usar o dinheiro que deveria ser aplicado aqui em obras nos países dos ditadores amigos. E eles mesmos mostram na maior cara de pau como gostam de agradar os governos com os quais simpatizam, inclusive perdoando suas dívidas com o Brasil. Ninguém nunca deu procuração a quem quer que seja para abrir mão do dinheiro que é nosso. E esse dinheiro é devido por uma ação irresponsável daqueles que se acham os benfeitores do povo brasileiro, mas que recentemente votaram contra o importante marco do saneamento. Você sabe do que eles gostam além do dinheiro, né? Gostam de pobreza e de dependência, e da dependência, né, das pessoas. Sem pobres o PT não se cria. No discurso, tudo pelo social. Na prática, tudo para o bolso do pessoal mais próximo. É muito bom a gente lembrar o que eles fizeram com o nosso dinheiro, porque eles adotam aquela estratégia de falar mentira o tempo todo até que ela pareça verdade. Dá uma olhada nessa solenidade que aconteceu em Cuba. É com grande alegria que venho a Cuba pela segunda vez como presidenta do Brasil. Laços profundos unem nossos países. O Brasil orgulha-se por associar-se a Cuba neste que é o primeiro porto terminal de contêineres do Caribe. Nós financiamos por meio do BNDES, nesta primeira etapa, 802 milhões de dólares em bens e serviços. Na segunda etapa, vamos financiar 290 milhões de dólares para a implantação da Zona Especial de Desenvolvimento de Mariel, que se tornará peça-chave na promoção do desenvolvimento econômico cubano. Muito obrigado a todos. Nosso BNDES não tem nada a ver com o desenvolvimento de Cuba. Ele tem que investir no desenvolvimento do Brasil. Mas você viu quem estava na primeira fila, além do Raul Castro, né? Evo Morales e o nosso Nicolás Maduro, o homem que está acabando com a Venezuela, de onde mais de 5 milhões de pessoas já fugiram por causa da fome, da falta de empregos e da violência praticada contra os opositores do regime.
E aí, além do nosso presidente da Câmara dos Deputados inventar história dizendo que a presença do secretário de Estado americano Mike Pompeo é uma afronta à soberania nacional, é bom lembrar o que o poste do Lula, o Fernando Haddad, dizia na época em que ele era candidato à presidência da República. Olha só, a revolução que acontece na Venezuela é, sem dúvidas, uma conquista que deverá ser exemplo para todos os países. Caramba! Será que essa é a revolução que o povo brasileiro quer? Olha a situação da Venezuela. Eu tenho certeza que não. Veja do que a gente se livrou. Mas como recordar é viver, é bom não esquecer que o Lula impediu a extradição do terrorista italiano Cesare Battisti, alegando que o companheiro era inocente e um perseguido político. Só que depois de esforços do atual governo para extraditá-lo, ele, já no seu país de origem, confessou que era o autor das mortes daquele que o governo italiano sempre disse que foram assassinados por ele. Mas Lula e os seus companheiros mais próximos, como Tarso Genro e o Marco Aurélio Garcia, achavam que não. Só que eu acho que eles sabiam com quem estavam lidando, pois sempre estiveram aí acostumados a tratar com bandidos. Em uma outra ocasião, Lula preferiu ficar ao lado do Irã, em um momento delicado da relação dos Estados Unidos com aquele país. O Brasil ficou contra todas as grandes potências do mundo. E o Rodrigo Maia nunca falou nada sobre isso. E nem o Fernando Henrique Cardoso, nem o Celso Laffer, nem o Aloysio Nunes e nem o José Serra. Olha só do que a gente acabou se livrando também, né? Parceria com os Estados Unidos? Não pode. Mas com as ditaduras cubana e venezuelana pode. Mas você sabe onde é que os caciques petistas e os seus aliados costumam descansar? Só para você ter uma ideia, o deputado Marcelo Freixo fica no Hotel Copacabana Palace. E Fernando Haddad vai para Nova York, nos Estados Unidos. Para passear, podem ir para o templo do consumo imperialista. Ou então pagar diárias altíssimas em hotel de luxo aqui no Brasil. Mas os Estados Unidos não prestam. Ora, se Cuba e a Venezuela fossem essas maravilhas que eles pregam, a esquerda brasileira ia estar viajando em peso para lá. Mas tudo é só discurso. Eles gostam mesmo dos Estados Unidos. E eu cheguei à conclusão de que eles têm, no fundo, uma inveja danada dos americanos. E eu vou dizer uma coisa, e a culpa é do Bolsonaro, hein? Bando de hipócritas.